esse vídeo falando um pouquinho da distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença progressiva que inicia-se na infância, né, com atraso nos marcos motores, com dificuldade em andar, na dificuldade de levantar da posição supinada. Normalmente essas crianças caem demais, começam a ter um andar diferenciado, um andar que a gente chama de bamboleante, e posteriormente, com até 12 anos, já são dependentes de cadeira de rodas e essa doença também pode afetar também o sistema cardiovascular e respiratório, no qual levando a óbito até os 20 anos de idade, mais ou menos. Como disse, é uma herança recessiva ligada ao X. A grande maioria ocorre devido à mulher ser portadora de uma mutação no gene DMD e transmitir para os seus filhos, né? Então, os mais afetados são os meninos, né? Casos de meninas são raros, no caso de crianças com síndrome de Turner, que apresentam apenas um cromossomo X, como por exemplo. E nessas crianças, há mutações novas, elas são mais raras, né? Para fazer o diagnóstico, é importante o exame clínico, sugestivo de distrofias, exames sorológicos, como por exemplo a dosagem da enzima creatinoquinase, que ela está muito aumentada nesses casos, e a análise do gene DMD, né? Essa doença ela é progressiva, como dito, e pode levar ao óbito até os 20 anos. Porém, estão existindo novos tratamentos, né, que são promissores, e esses tratamentos estão relacionados diretamente a mutações específicas, em exons específicos desses genes. Então, não são todas as crianças com distrofia muscular que poderiam estar usando esse medicamento até o momento. Esperamos que no futuro isso mude. Com relação ao atendimento da distrofia muscular de Duchenne pelo SUS, né, pelo sistema público, são raros. Que eu me recordo, o Centro do Genoma da USP, da doutora Maiana Zatz, ele atende, são especialistas nessa parte de distrofia muscular, e acredito que atendam aí pelo SUS, mas são raros os centros no Brasil, e são mais vinculados a universidades, né, e ao grandes centros, o que faz com que a grande maioria da população não tenha acesso a o diagnóstico precoce, e acaba que, pelo fato da mulher ser portadora, pode acontecer numa segunda gestação, ou seja, 50% de cada gestação da criança, do menino, herdar o gene mutante e com isso desenvolver a distrofia muscular. Então esperamos que no futuro os exames sejam o diagnóstico seja feito cada vez mais cedo e que esses tratamentos que hoje são promissores se tornem uma realidade no futuro, ok? Agradeço novamente o convite e felicidade a todos os estudantes, que sejam felizes e com muito sucesso na profissão de vocês. Um grande abraço. Desde sempre eu vi, né? Desde quando ele começou a andar, andou tardio, né? Todo mundo diz que ele geralmente demora a andar. O meu andou com 1 ano e 3 meses, mas na época minha casa estava em reforma, eu quase não colocava ele no tanto, eu achava que foi por isso que ele tinha demorado a andar. Mas na verdade não. Aí, então assim, no meu ponto de vista, se fosse um médico mais preparado quando eu levei ele com 2 anos, ele poderia sim ter feito esse exame e ter descobrido com 2 anos. Mas, infelizmente não foi, mas foi com 4, né? E ele reclamava muito de dor nas pernas, não conseguia subir escadas, tem que se apoiar, não pulava de um meio fio. E crianças menores que ele corria mais do que ele. Então foi através dessas falas minhas com os médicos lá que pediram os exames e constatou que ele tinha Duchenne, né? O meu é o oposto. O meu eu descobri, Henrique tinha 2 anos, mas o Henrique andou com 1 ano e 4 meses. Como na minha família já era hereditário, automaticamente os meus parentes, eles já olham, já identificam, porque a gente já vem ao longo dos anos com esse problema na família. Aí o pediatra dele, inclusive nós duas morávamos em BH na época, mas o diagnóstico do Henrique foi em Pirapora, porque o pediatra dele era lá, e eu sempre levava ele lá, mesmo morando em BH. Aí lá eles encaminhou eu para o Sara Kubitschek, que é o mesmo caso dela. Porém,
Quando eu entrei no Sara Kubitschek, eu já estava com o doutor André, que é no Hospital CGP, neurologista, lá em BH. E aí ele pediu o exame de DNA, e aí tanto eu como ele, ela também, a mesma coisa, fez o exame de DNA. Só que o Henrique estava com 2 anos e meio, quando descobriu o diagnóstico. O CPK que ela fala, o do Henrique com 2 anos estava 3.000. O normal é 200 e pouco. O do Tuzinho também, do Elci, né? Também deu muito alterado. Então, automaticamente, eles já pedem os exames tudo. O Henrique já é um pouco diferente do Elci, porque o Henrique não... O Henrique é assim, gente, liga não. Ele não anda mais. E o Elci já anda, eles têm a mesma idade. Aí já tem um pouco de diferença. O erro genético é diferente. O erro genético é diferente. Ele já anda bem, assim, em vista do Henrique, né? Porque eles têm a mesma idade. O Henrique não anda nada, e ele anda... Não, eu pego 3 pelos SUS e compro os outros todos. Eu não pego nenhum mais pelo SUS, eu tenho que comprar. Porque, na realidade, como o Henrique parou de andar, o doutor tirou o corticoide dele. Ele só toma remédios para dormir e para asma. E remédio ocular, porque o Henrique desenvolveu uma alergia no olho. E aí tudo pago. E a descoberta do meu foi através de consultas mesmo, né? Quando ele tinha 2 anos, eu levei ele no ortopedista. E porque eu vi que tinha alguma coisa errada, tá? O ortopedista falou que estava normal. Aí quando foi com 4 anos, eu tornei levar ele novamente em outro ortopedista. Aí que eles viram que tinha algo diferente, pelos meus relatos, né? E como se diz, os sintomas visíveis da Duchenne, tem que ter uma pessoa assim que observa, que não conhece a doença, tem que ter uma pessoa que observa, porque senão não descobre cedo, vamos dizer assim. A do meu filho eu descobri, ele tinha 4 anos, eu acho que foi tardio, podia ter sido com os 2, desde quando eu levei a primeira vez. Mas, enfim. E aí, o primeiro exame feito é o clínico, né, visual, que eles olham a batata da perna, as condições que eles têm para levantar do chão e caminhar. E a maioria deles usa uma manobral, que é para subir falando as pernas, então é um dos sintomas que eles observam na Duchenne, né? E a batatinha da perna mais gordinha, né? E ainda aí, através desse olhar clínico, que eles fazem o exame chamado CPK, que geralmente dá muito alterado, né? E aí já é um indício que tem a Duchenne, ou Becker, né? Vamos dizer. Aí eles pegam daí, eles já passam para a investigação, já com o DNA, que aí constata que tem a Duchenne ou não. E foi o meu caso, né? Porque não tinha ninguém na família, então foi uma investigação e descobriu que ele era Duchenne. E você gosta de ir na escola? Sim. Gosta? Com certeza? De escola. O que você prefere? Ficar aí brincando ou ir pra escola? Ficar aqui? Ah, não, mas tem que ir pra escola, porque você ficar cada vez mais inteligente. Você deve saber mexer mais do que a gente, não sabe? Você gosta de mexer no celular? O que você mais gosta de fazer? Ela mexer no celular. É?